Boa noite, Dom. Gostaria de compartilhar um relato do meu tempo de escola. Durante a época do ensino médio, eu tinha 2 amigos bem próximos, Robert e John. Passávamos muito tempo juntos, e na época da formatura, Robert precisou se mudar para Lexington, na Carolina do Sul, com sua família devido ao trabalho do pai. Depois que ele finalmente se mudou, John e eu fomos convidados a passar um fim de semana na nova casa de Robert. Por pura falta do que fazer, resolvemos explorar a floresta e o campo próximos, e acabamos encontrando um rio bem bonito. Era um lugar calmo e agradável, mas, para nossa surpresa, acabamos nos perdendo. Decidimos seguir o curso do rio, sem saber se estávamos indo para Montante ou Jusante, e não ouvimos nenhum som de civilização ao redor. Começamos a nos preocupar e queríamos achar um telefone para ligar para os pais de Robert, pedindo que viessem nos buscar, mas não encontrávamos estrada alguma. Continuamos seguindo o rio e chegamos a um prédio antigo que parecia uma igreja, construído com tijolos vermelhos muito envelhecidos, com uma estrada de terra e um estacionamento coberto de mato. Resolvemos entrar pensando que talvez pudéssemos encontrar alguém e pedir o telefone para fazer uma ligação. No estacionamento, havia 4 carros antigos dos anos 70 ou 80, bastante sujos e enferrujados, todos com pneus furados ou faltando. Eles estavam alinhados, e todos eram de cor branca, ou pelo menos haviam sido. Ao nos aproximarmos da igreja, ouvimos música gospel e vozes cantando. Aliviados por ter alguém lá, entramos no prédio que estava visivelmente velho e mal cuidado. Espiamos pelo salão principal e vimos cerca de 2 dúzias de pessoas, todas vestidas de forma simples, mas claramente com o melhor que tinham, apesar de serem bastante humildes. Assim que cruzamos a porta, uma senhora de cabelos brancos que tocava o piano parou de tocar e nos olhou sem qualquer expressão. O que aconteceu em seguida me marcou profundamente. Todos os presentes na igreja pararam de cantar, abaixaram seus livretos e lentamente voltaram seus olhares para nós, com expressões frias e nada acolhedoras. Robert, nervoso, disse: "Desculpem interromper. Só queríamos usar o telefone para ligar para meus pais nos buscarem." Ninguém respondeu, e o silêncio era perturbador, exceto pelo som dos bancos de madeira rangendo sob o peso das pessoas. Sem outra opção, recuamos e deixamos a porta se fechar atrás de nós, trocando olhares assustados. Voltamos pela estrada de terra, e foi só então que John comentou: "Não havia cruzes ou qualquer outro símbolo cristão dentro da igreja." Olhamos para trás e vimos que cerca de 1 dúzia de homens havia saído e estava nos observando da entrada da igreja. Isso nos deu um medo enorme e começamos a correr pela estrada por uns bons 30 minutos. Finalmente, chegamos a um posto de gasolina muito velho, daqueles de serviço completo. Entramos e vimos que as prateleiras estavam quase vazias, cobertas de poeira. Um homem de aparência muito bronzeada, com um boné de beisebol sujo, estava atrás do balcão lendo um livro bem velho. Ele levantou os olhos e disse: "Estão perdidos, né? Sigam pela estrada de onde vieram, virem à esquerda no poste de telefone e sigam até a rodovia." Agradecemos e saímos rápido. Enquanto andávamos, olhamos para trás e vimos o homem parado na porta do posto, nos encarando com um sorriso que revelava dentes podres. Chegamos ao poste de telefone, viramos à direita e seguimos a trilha até a rodovia. Já estava escuro quando chegamos, e após algum tempo tentando conseguir uma carona, um policial nos viu e parou. Explicamos a situação e, ao ouvir o endereço de Robert, o policial assobiou dizendo: "Vocês estavam muito longe. Foram necessários mais 30 minutos até ele nos deixar de volta à casa de Robert, e durante o trajeto, ele nos alertou para tomar cuidado, pois algumas pessoas estranhas vivem naquelas florestas." Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Faz cerca de 8 anos que algo bastante bobo aconteceu comigo e com 2 amigos,
Léo e Isaac. Naquela época, fazíamos muitas coisas sem sentido para passar o tempo. Hoje em dia, já não falo mais com o Léo, mas o Isaac e eu ainda conversamos. E essa história volta e meia vem à tona. Estávamos com 19 anos, vivendo em Nova Jersey. Havia muitas casas abandonadas na nossa cidade e no alto de uma estrada montanhosa, não muito longe de onde morávamos, havia uma igreja desativada. Os moradores conheciam bem o lugar. Uma igreja numa estrada fechada que estava abandonada há anos. Eu moro na Flórida agora. Então não sei se ela ainda existe ou em que estado está. Léo, Isaac e eu, sempre em busca de emoções e um pouco de encrenca, tivemos a brilhante ideia de levar um tabuleiro Ouija para a igreja numa noite. Era outubro, então parecia o tipo de coisa certa para a época. Isaac tinha um tabuleiro Ouija em casa, então ele trouxe. Eu fui o motorista da noite. Primeiro passei para pegar Léo, depois Isaac, e seguimos para a igreja. A estrada até a igreja estava bloqueada, então tivemos que estacionar na beira e caminhar o resto do caminho. No começo usamos uma lanterna, sem exagerar para não chamar atenção, mas ao chegar no topo da colina, ligamos nossas lanternas. A igreja estava cercada por árvores e tinha um estacionamento de cascalho ao lado. Ela já havia sido invadida muitas vezes antes. As paredes estavam cobertas de grafites, e a porta da frente, embora entreaberta, era difícil de abrir. Tivemos que puxá-la juntos porque arrastava no chão. Já dentro, demos uma olhada rápida com as lanternas para garantir que estávamos sozinhos. A atmosfera era definitivamente sombria. Isaac montou o tabuleiro no chão e tirou da mochila 3 velas, rindo e dizendo: "Isso vai dar um clima mais intenso." Ele as colocou em forma de triângulo ao redor do tabuleiro e depois que as acendeu, apagamos as lanternas. O único brilho vinha das velas, iluminando o ambiente de forma fraca e estranha. Era difícil enxergar mais de alguns metros à frente. Começamos a mexer no tabuleiro. Isaac foi o que falou mais, começando com o clássico: "Tem alguém aí?" e outras perguntas comuns de Ouija. O planchete começou a se mover e todos rimos. Eu sabia que alguém estava mexendo de propósito. É quase impossível brincar com um Ouija sem que algum amigo mova o planchete. Mesmo assim, entramos na brincadeira e as palavras começaram a ser soletradas. De repente ouvimos um som estranho vindo do altar da igreja, algo como madeira se quebrando. Foi alto e parecia ter sido causado por alguém. Na mesma hora, apontamos nossas lanternas para o altar, mas não havia ninguém lá. Acho que todos ficaram assustados, mas como a igreja era antiga e estava se deteriorando, ruídos estranhos não eram uma surpresa tão grande. Decidimos continuar. Revezamos nas perguntas, mas depois daquele barulho, o planchete não se moveu mais. Todos nós estávamos mais tensos. Algum tempo depois, o silêncio foi interrompido por outro barulho vindo do altar. Mas antes que pudéssemos iluminar o lugar, algo caiu no tabuleiro. Era uma pedra do tamanho de uma bola de golfe. Nós 3 estávamos com as mãos no planchete segundos antes. Ninguém poderia ter jogado aquela pedra. A reação foi imediata. Corremos para fora da igreja, deixando o tabuleiro e as velas para trás. Descemos a colina até o meu carro e, sem olhar para trás, fomos direto para a casa de Léo. Ficamos lá, dentro do carro, discutindo o que tinha acabado de acontecer por um bom tempo. Isaac, que é super religioso e supersticioso, tinha certeza de que invocamos um espírito. Eu, por outro lado, acredito que havia outra pessoa na igreja, o que para mim é tão assustador quanto. No dia seguinte, Isaac e Léo voltaram para pegar o tabuleiro, mas ele havia desaparecido. As velas ainda estavam lá, mas o tabuleiro sumiu. Foi, sem dúvida, a experiência mais assustadora que já vivi. Isso aconteceu em uma região bem rural do condado de Warren, na Geórgia. Eu e minha namorada, Olivia, estávamos explorando a área, tentando descobrir se seria um lugar onde gostaríamos de morar. O ambiente era exatamente o que buscávamos, tranquilo e espaçoso. Ambos somos católicos romanos, embora ela aprecie mais frequentar a igreja do que eu.
Era um dia da semana, no meio da tarde, e a estrada estava quase vazia. Como Olivia é amazona há muitos anos, estávamos conferindo vários locais importantes antes de tomar qualquer decisão de mudança, especialmente porque ela desejava um espaço rural com um celeiro para seus cavalos. Após vermos algumas propriedades à venda, acabamos passando por uma pequena e charmosa igreja ao lado de uma estrada bem isolada. Vários carros estavam estacionados por lá, o que chamou nossa atenção. A igreja ficava perto de uma das últimas propriedades que visitamos. Então Olivia sugeriu que verificássemos se havia uma missa em andamento para ver como era o ambiente. Estacionei o carro ao lado de uma antiga minivan vermelha em um estacionamento de terra. A maioria dos veículos ali era antiga. Comentei isso com Olivia, que concordou dizendo: provavelmente é uma área de baixa renda. Entramos na igreja, que era pequena como imaginávamos. Havia apenas 5 fileiras de bancos, cortadas ao meio por um corredor central. Dentro, deviam ter cerca de 20 pessoas, mas não eram idosos como em muitas missas. O que mais nos chamou a atenção foi que a maioria das pessoas ali parecia ter entre 30 e 40 anos. Todos estavam em silêncio, possivelmente em oração. Quando nos acomodamos na última fileira, alguns começaram a nos lançar olhares curiosos. À medida que outros percebiam esses olhares, também viravam suas cabeças para nós. Olivia e eu trocamos olhares desconfiados e, sem saber o que fazer, apenas sorrimos de volta, mas ninguém retribuiu. O ambiente não parecia nada acolhedor e percebi que ninguém ali estava vestido de maneira adequada para uma missa. Foi então que notei a ausência de mulheres, além de Olivia. Todos os olhares pareciam focados nela. Um homem mascarado que estava na frente, onde normalmente estaria o altar, deu um passo à frente e perguntou: quem os convidou? Eu me adiantei e expliquei que estávamos apenas de passagem. Vimos que parecia haver uma missa e decidimos participar. Mas claramente aquele homem não era um padre, e aquilo não era uma igreja católica. Ele disse: vocês precisam ir embora agora. De repente, todos na igreja estavam fixos em nós. Imediatamente disse para Olivia: vamos embora. Levantamos e saímos rapidamente. Assim que entramos no carro, percebi alguém saindo do prédio e entrando em uma van. Fomos embora do estacionamento sem perder tempo, mas ao olhar pelo retrovisor, vimos que a van cinza estava nos seguindo. Pedi a Olivia que buscasse o endereço do escritório do xerife do condado de Warren no GPS e dirigimos diretamente para lá. A van nos seguiu o caminho todo. Não estava colada em nós, mas mantinha uma distância suficiente para deixar claro que nos observava. Assim que entramos no estacionamento da segurança pública, a van seguiu em frente pela estrada. Quando se afastou, voltamos para casa e nunca mais cogitamos a ideia de morar no condado de Warren. Claramente nos metemos em algum tipo de reunião estranha, mas ainda não entendo por que nos seguiram, nem por que a reunião estava acontecendo em plena luz do dia com a porta destrancada. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Quando eu era escoteiro, nossas reuniões sempre aconteciam em uma escola primária católica, fosse no ginásio ou em alguma sala próxima. Eu tinha cerca de 8 anos quando esse episódio aconteceu, e até hoje é perturbador. Mas antes de explicar o motivo de estar contando isso, vamos começar pelo início. Tudo começou alguns dias antes, quando fui à missa com minha mãe e meu irmão, como fazíamos a cada 2 semanas. Normalmente chegávamos atrasados e por isso nos sentávamos no fundo ou perto das portas, caso não houvesse lugar. Naquele dia, ficamos no canto dos bancos traseiros. Minha mãe entrou primeiro, seguida do meu irmão, e eu fiquei na ponta. Em algum momento durante a missa, notei um senhor encostado na parede à minha esquerda. Ele usava óculos e tinha um bigode branco. Ele estava me olhando. Quando nossos olhares se cruzaram, ele sorriu. Mas o que me chamou a atenção foi a expressão estranha e assustadora que ele fez, como se estivesse tentando ser engraçado. Mesmo com apenas 8 anos,
Aquilo me pareceu muito desconfortável. Tentei ignorar, mas ele continuava me encarando, então olhei de volta e mais uma vez ele fez outra careta bizarra, provavelmente achando que seria engraçado, mas apenas me deixou mais desconfortável. Minha mãe percebeu dessa vez, me cutucou no ombro e sussurrou: "Ignora." Acho que ela também lançou um olhar feio para ele. Depois disso, o homem desapareceu por um tempo e só voltei a vê-lo quando fui receber a comunhão. Ao retornar para o meu lugar, lá estava ele de novo, sorrindo e me encarando o tempo todo até que me sentei. Minha mãe percebeu outra vez e, como já tínhamos recebido a comunhão, decidimos sair. No caminho de volta, ela comentou: "Não gostei da maneira como ele estava nos olhando, especialmente para você." Agora, avançando para as reuniões de escoteiros. Perto do fim de nossas atividades, costumávamos fazer pequenos jogos ou competições, e naquele dia estávamos participando de uma caça ao tesouro. Os itens a serem encontrados eram todos relacionados ao escotismo, como um kit de primeiros socorros, corda, lanterna, entre outros. Fomos divididos em 2 equipes e cada uma recebeu uma lista de itens. A equipe que encontrasse mais objetos venceria. Nos espalhamos pelo ginásio, cafeteria e algumas salas adjacentes. Eu corria pelos corredores, explorando áreas que nunca tinha visto antes, mas não estava conseguindo encontrar nada. Acabei em um corredor estreito atrás da cafeteria, perto da cozinha. Ali havia um freezer de sorvetes cheio de picolés. Decidi verificar se algum dos itens estava ali dentro. Não havia nada, mas resolvi pegar um picolé. Foi então que ouvi uma voz masculina à minha direita. Quando olhei, vi que era o homem da igreja, o mesmo de alguns dias antes. Ele se aproximou sorrindo e disse algo como: "Não deixe que te vejam pegando isso." Ele fechou a porta do freezer e segurou minha mão, dizendo: "Tenho guloseimas melhores nos fundos onde as crianças não podem ir." Eu puxei minha mão tentando me afastar, mas ele agarrou meu pulso com mais força enquanto dizia: "Shh, calma." Eu gritei por socorro e ele me soltou, pedindo para eu parar com aquilo. Corri de volta para o ginásio e contei ao mestre escoteiro o que aconteceu. Felizmente, ele era um homem muito atencioso, talvez por ser pai também. Ele relatou o ocorrido para minha mãe e contei a ela que era o mesmo homem da igreja. Meu mestre escoteiro ajudou minha mãe a denunciar o homem para a igreja. Descobrimos que ele trabalhava para a igreja, embora eu não saiba exatamente o que ele fazia lá. Ele vivia nos terrenos da igreja, o que explicava sua presença constante. O mais assustador é que depois surgiram acusações de que ele havia tocado um coroinha de forma inadequada. Fico enojado ao pensar no que poderia ter acontecido comigo se eu tivesse seguido aquele homem. Não sei se ele foi preso, mas sei que a igreja cortou os laços com ele após o ocorrido. Sou mãe de 3 filhos e por isso nossas compras no supermercado costumam ser bem grandes. Meu marido trabalha em uma empresa de tecnologia, enquanto eu, no momento, fico em casa cuidando das crianças que têm 10, 7 e 3 anos. Vou ao mercado pelo menos 2 vezes por semana, geralmente no King Kullen, que fica perto de casa, mas às vezes também vou ao Target, que é um pouco mais distante. Na nossa pequena cidade, esses 2 são praticamente os únicos supermercados. Só para contextualizar um pouco mais, nossa família é italiana e eu tenho 40 anos. Isso aconteceu quando eu ainda tinha 39, então não faz tanto tempo. Em um dia, eu estava atrasada para as compras e acabei saindo muito mais tarde do que o normal. O King Kullen fecha às 22 horas e já passava das 21 quando cheguei lá com meus cupons e panfletos. As crianças estavam reclamando da falta de comida em casa, então eu precisava fazer uma compra rápida. Normalmente teria que levar minha filha de 3 anos, a Helena, comigo. Mas como meu marido já estava em casa, foi a primeira vez em muito tempo que pude fazer compras sozinha, o que parecia um luxo. Ao chegar no mercado, quase não havia mais ninguém, já que estava prestes a fechar. Peguei um carrinho e comecei a andar pelos corredores, pegando tudo o que estava na minha lista e aproveitando as promoções. Estava no corredor de cereais quando senti alguém tocar no meu ombro, o que me assustou. Ao virar,
Vi um homem bronzeado da minha altura, usando um boné de beisebol, camiseta preta e um moletom vermelho com zíper além de calças jeans. Ele riu e pediu desculpas por ter me assustado, explicando: estava procurando um tipo específico de batata frita que está no seu carrinho. Onde você a encontrou? Eu disse em qual corredor estava, mas ele afirmou: já olhei lá e não vi. Então o levei até o local exato onde peguei o item. Ele agradeceu sorrindo, apesar do hálito horrível, e eu estava prestes a voltar ao meu carrinho quando ele começou a falar sobre por que gostava tanto daquela batata frita, algo relacionado aos ingredientes. Eu tentei de forma educada mostrar que estava ocupada e queria voltar às minhas compras, mas ele não parecia perceber. Até que de repente ele fez uma pausa e soltou: nossa, você é bonita. Agradeci rapidamente e disse que precisava voltar a fazer minhas compras antes que a loja fechasse. Ao retornar ao meu carrinho, percebi que ele continuava me seguindo e tentando puxar mais conversa. Foi aí que, da forma mais educada que consegui, disse: gostaria de continuar as compras em paz. Ele finalmente pareceu entender e se afastou, mas durante o restante da minha visita ao mercado, eu o via circulando pelos corredores, sempre desacelerando ou parando quando passava por mim. Isso me deixou bastante desconfortável e me fez apressar ainda mais as compras. Quando terminei, fui ao caixa e, enquanto esvaziava o carrinho, o homem apareceu novamente, desta vez com poucos itens, e se posicionou logo atrás de mim na fila. Ele não falou mais nada, mas eu podia sentir o olhar dele sobre mim. Paguei minhas compras o mais rápido que pude e, ao sair, ouvi-o dizer: tenha uma boa noite, senhora. Eu o ignorei. Ao carregar as compras no carro, percebi que ele estava no estacionamento, observando-me de dentro de um Honda antigo que parecia ter uns 30 anos. Ele não ligou o carro, apenas ficou ali sentado. Depois de carregar tudo, entrei no meu carro e fui embora. Olhei no retrovisor várias vezes e não vi nenhum farol me seguindo. Então, relaxei. Mas, quando estacionei em casa, notei um carro com os faróis apagados se movendo lentamente pela rua, parando algumas casas abaixo. Me parecia o mesmo Honda do estacionamento. Entrei rapidamente e chamei meu marido, que desceu preocupado. Contei que havia sido seguida e ele correu até a varanda, mas o carro já tinha ido embora. No fim de semana seguinte, tarde da noite, ouvimos barulhos do lado de fora, no quintal lateral. Acordei meu marido, que foi até a janela, e viu um homem tentando abrir o portão do quintal. Quando o cara percebeu a janela abrindo, correu. Meu marido pegou o taco de beisebol e foi atrás, mas quando voltou disse que viu o carro acelerando pela rua e tentou persegui-lo. Ele descreveu exatamente o Honda que eu tinha visto no estacionamento do King Kullen. Ligamos para a polícia e um policial veio rapidamente, mas nunca mais vimos aquele homem. Ainda assim, é desconcertante saber que alguém assim sabe onde moramos. Durante a faculdade, trabalhei em um supermercado que funcionava 24 horas. Alguns colegas acabavam sempre presos nos piores turnos, aqueles da madrugada. Acreditei que, por estar na faculdade e ter apenas 20 anos, meu chefe não me colocaria nesse tipo de horário. Porém, depois de ver meu horário de aulas e perceber que eu estava livre às segundas e quartas, acho que fui marcado como o alvo perfeito para cobrir o turno noturno de vez em quando. Certa vez, vi que estava escalado para uma terça-feira à noite, das 0 horas às 8 horas. Verifiquei o horário várias vezes para garantir que não estava enganado. Ao perguntar ao meu supervisor por que tinha sido colocado nesse turno, ele simplesmente respondeu: como você tem mais de 18 anos, não há muita escolha. Pensei em pedir demissão, mas precisava do dinheiro e do trabalho. Decidi que faria esse turno e depois avisaria que não poderia mais fazer, pois precisava focar nos estudos. Cheguei à loja por volta da meia-noite para substituir a Amanda. Nesse horário, metade das luzes da loja estavam apagadas para economizar energia. Fiquei surpreso com a quantidade de clientes que ainda estavam por ali àquela hora. Mas depois da 1 hora, o lugar ficou praticamente deserto, com apenas alguns clientes aparecendo de vez em quando.
À medida que a madrugada avançava, a loja se esvaziava ainda mais e já passava das 2 horas quando percebi que estava sozinho há mais de 1 hora. Comecei a me perguntar se havia outros funcionários no prédio. Imaginei que não deixariam um jovem de 20 anos sozinho tomando conta de tudo. De vez em quando, um homem careca que parecia ser gerente passava pelos caixas. Ele carregava um chaveiro cheio de chaves preso à calça e uma mochila pequena na mão. Decidi me aproximar e perguntei: "Você é o gerente?" Ele me respondeu com uma pergunta, querendo saber se era meu primeiro dia. Expliquei que era meu primeiro turno noturno. Sem dizer seu nome, ele apertou minha mão e pediu para eu ir ao armazém e organizar os paletes, dizendo que cuidaria da frente da loja. Sem saber exatamente o que ele queria dizer, fui para o armazém. Enquanto caminhava, vi o homem mexendo em algo na porta da loja, como se estivesse tentando trancá-la. Ao chegar no armazém, encontrei um homem alto, usando um colete de gerente com o nome do supermercado. Ele se apresentou como Rob, o gerente noturno. Comentei que achava que o homem da frente fosse o gerente, mas ele ficou confuso e pediu que eu mostrasse de quem estava falando, já que ele era o único gerente de plantão naquela noite. Antes que pudéssemos sair do armazém, todas as luzes da loja se apagaram. Rob me pediu para esperar enquanto ele ia verificar o que estava acontecendo. Fiquei observando enquanto ele desaparecia na escuridão da loja, iluminada apenas pelas luzes dos refrigeradores. Sentei em uma caixa e comecei a mandar mensagens para alguns amigos, contando o que estava acontecendo. Foi então que ouvi uma porta se abrir no outro lado do armazém, perto do freezer. Fiquei atento, tentando ouvir melhor, quando passos lentos e pesados começaram a se aproximar, seguidos por uma voz chamando: "Ei, garoto, você está aí?" Mas aquela não era a voz de Rob. Era a voz do homem careca. Levantei-me rapidamente e, em silêncio, saí pelas portas do armazém. Corri para a frente da loja procurando por Rob, mas ele não estava lá. Gritei seu nome sem resposta. Peguei minha jaqueta e tentei abrir a porta da loja, mas ela estava trancada. Quando ouvi passos atrás de mim, me virei pronto para gritar, mas era Rob. Ele destrancou a porta e, sussurrando preocupado, me pediu para sair dali rápido. Saímos da loja e Rob imediatamente ligou para a polícia. Ele contou que achava que um homem armado tinha se trancado na loja e estava tentando roubá-la. Pedi que dissesse à polícia que eu achava que o homem tinha intenção de me machucar, o que ele retransmitiu ao operador. Rob sugeriu que eu esperasse no carro ou fosse embora, provavelmente para que a loja não fosse responsabilizada se algo acontecesse. Fui para o meu carro e fiquei observando. Em menos de 10 minutos, 4 carros de polícia chegaram. Não fiquei para ver o que acontecia, fui embora. Quando voltei a trabalhar, o supervisor me contou tudo. As câmeras de segurança mostraram o homem careca circulando pela loja, verificando se estava livre para agir. Depois de trancar as portas, ele cortou as luzes e foi direto para o armazém, onde eu estava. Isso me assustou, porque se ele estivesse armado, poderia ter feito algo muito pior. Ele escapou pela saída de emergência do armazém pouco antes de a polícia chegar. Depois disso, nunca mais trabalhei no turno da noite, mas continuei no emprego por alguns meses. Não sei se esse homem foi identificado. Eu trabalhava como repositor noturno em um supermercado em uma cidade meio rural. A loja, chamada Great American, era a maior e mais conhecida da região. Meu turno começava assim que a loja fechava, por volta das 22 horas, e ia até as 3 horas da manhã, no máximo. Durante esse período, eu organizava as prateleiras e deixava tudo pronto para o próximo dia de funcionamento. Como era responsável pela loja após o expediente, eu sempre tinha as chaves. A equipe era composta por 2 pessoas, eu e um colega, que podia ser o Terry, o Carter ou o Carlos. Naquela noite, eu deveria trabalhar com Terry. Cheguei à loja pelos fundos, onde todo o estoque aguardava para ser reposto. Comecei usando a transpaleteira para levar um palete de caixas ao salão de vendas. Iniciei pelo corredor de pães e nozes, repondo os pães mais antigos na frente e os novos atrás.
Foi então que me dei conta de que ainda não tinha visto Terry. Fui até os fundos, onde guardávamos nossas coisas, e ele não estava lá. Para facilitar a entrada dele, deixei a porta dos fundos entreaberta com um calço. Após cerca de meia hora de trabalho, notei que Terry ainda não havia chegado. Voltei aos fundos para verificar e percebi que a porta estava fechada. Pensei que isso significava que Terry estava em algum lugar da loja. Ao abrir a porta, notei que o calço estava do lado de fora, o que achei estranho, já que ele deveria tê-lo trazido para dentro. Chamei por Terry, mas ele não respondeu. Resolvi ligar para ele. Terry atendeu com uma voz de quem tinha acabado de acordar. Perguntei se ele estava no trabalho e ele me disse: "Não vou, estou doente." Nesse momento, um arrepio percorreu minha espinha. Falei que alguém havia fechado a porta, mas ele respondeu: "O calço pode ter se soltado sozinho. Ninguém mais estava escalado para trabalhar naquela noite." Desejei melhoras e desligamos. Ainda desconfiado, fui conferir se havia alguém nos fundos da loja, mas não vi nada fora do normal. Voltei ao trabalho, mas a sensação de desconforto não me deixava. Enquanto reabastecia o corredor de pães, um som ecoou do outro lado da loja. Alguém tinha que estar ali. Levantei e fui até o corredor central, onde dava para ver todos os outros. Fiquei parado por um momento e do outro lado, no corredor de laticínios, um homem de preto passou, olhando diretamente para mim. Meu coração acelerou. Parecia aquela cena do filme Sinais, quando o alienígena aparece na festa. Tentei pensar racionalmente. Talvez fosse alguém cobrindo o turno de Terry, algo que meu chefe esqueceu de me avisar. Comecei a caminhar rapidamente pelo corredor, gritando: "Com licença!" bem alto. Olhei para os corredores à esquerda conforme passava, tentando localizar a pessoa. Em um deles, lá estava ele parado no fim do corredor, me encarando. Quando me viu, sumiu na direção de onde eu vinha. Chamei de novo e comecei a correr, mas ainda não tinha visto seu rosto claramente. Chegando perto dos caixas, olhei na direção em que ele foi e lá estava ele, com metade do corpo escondida atrás de uma prateleira. Sua boca estava aberta e ele acenava para que eu me aproximasse, mas sem dizer uma palavra. Seu rosto me dava arrepios. Perguntei: "Quem é você?" Mas ele desapareceu de vista. Não estava sendo pago o suficiente para isso. Corri para o carro e liguei para o meu chefe, explicando que havia alguém estranho na loja. Ele sugeriu que eu tentasse tirá-lo de lá ou chamasse a polícia. Não ia confrontar alguém tão estranho. Então liguei para o 190 e esperei no carro até que a polícia chegasse. Quando o policial chegou, entrei com ele na loja para procurar o homem. Lá estava ele de novo parado em um dos corredores, como se estivesse brincando. O policial ordenou que ele se aproximasse e, surpreendentemente, ele obedeceu. Foi algemado e, sem dúvida, era a pessoa mais esquisita que já vi. Sorria enquanto me encarava e lambia os lábios. Tinha olheiras enormes. Quando o policial perguntou o que ele estava fazendo, ele apenas respondeu: "Estava procurando um lanche." O olhar que ele me lançou enquanto era levado foi algo que nunca esquecerei. Um sorriso ameaçador e sinistro. Depois disso, voltei ao trabalho. Nem preciso dizer que nunca mais deixei as portas abertas. Sou coordenador de operações em um cemitério ou simplesmente gerente de cemitério, como preferir. Meu trabalho envolve organizar funerais e auxiliar na venda de jazigos, sempre lidando diretamente com as famílias enlutadas. Certa vez, um homem chamado Antônio, de cerca de 30 anos, muito espiritual, veio até mim para adquirir um jazigo para o pai, que estava em cuidados paliativos. Antônio, com seu forte sotaque hispânico, exalava carinho. Ele me mostrou fotos do pai, um homem que parecia jovem demais para estar em uma situação tão delicada. Infelizmente, naquela mesma semana, o pai de Antônio faleceu e ele organizou o funeral no cemitério. O dia estava tempestuoso, algo que muitos veem como um sinal de boa sorte. O cortejo fez uma breve parada em frente ao prédio principal e eu saí para ver Antônio no carro logo atrás do veículo fúnebre. Nós acenamos um para o outro. Depois voltei para o interior do prédio até que o cortejo estivesse pronto para seguir até o local do sepultamento.
Em uma das caminhonetes do cemitério, acompanhei o cortejo até o ponto final. Lá, fiquei supervisionando com meu guarda-chuva, garantindo que tudo ocorresse conforme o planejado. Após o funeral, fiz uma ronda pelo cemitério como de costume e voltei ao meu escritório para cuidar da papelada e preparar o fechamento do local. Como o cemitério fecha às 17h30, fiz uma última volta para garantir que todos os visitantes já tinham saído antes de fechar os portões. Apesar de ser início de março e um dia relativamente quente por causa da tempestade, parecia já ser noite. Quando estava voltando para o escritório, vi algo estranho. Parecia que alguém estava andando apressadamente por entre as lápides, mas logo sumiu atrás de uma sebe. Buzinei para alertá-lo que o cemitério estava fechando, mas a pessoa desapareceu. Peguei meu guarda-chuva e fui até o local, mas após procurar por 20 minutos, não encontrei ninguém. De volta ao escritório, verifiquei as câmeras de segurança. Apesar da chuva dificultar a visibilidade, não havia qualquer sinal de movimento incomum. Enquanto tentava finalizar a papelada, ouvi a porta da sala de visitas bater. Minha primeira reação foi pensar que aquela pessoa ainda estava no cemitério, então saí rapidamente para o saguão, mas não encontrei ninguém. Novamente procurei ao redor e, em um dos momentos em que olhei pela janela, vi alguém do lado de fora me encarando. O susto foi imediato e por um breve instante reconheci aquele rosto. Era o pai de Antônio, o homem que vi nas fotos. Saí correndo para fora, mas quando cheguei lá, ele havia sumido, como se nunca tivesse estado ali. Completamente encharcado, voltei ao escritório, tranquei tudo e fui para casa. Chegando em casa, minha esposa notou meu silêncio, mas eu apenas disse: tive um longo dia no trabalho. Até hoje me pergunto se não estava apenas esgotado, com minha mente me pregando peças, mas a experiência ainda me arrepia quando penso nela. Meu nome é Miguel, e essa história aconteceu numa noite fria e ventosa de outubro. Moro numa cidade relativamente grande, mas bem antiga e pobre, com construções que remontam ao início do século XVIII. Um amigo e eu estávamos entediados e decidimos sair para dar uma volta às 3 da manhã. Sei que essa não é a hora mais sensata para sair numa cidade assim, mas nós gostávamos de viver algumas aventuras. Depois de rodar um pouco ouvindo nossa música, ambos curtimos muito metal e até tínhamos uma banda na época. Começamos a ficar entediados e pensamos que seria interessante dar uma volta no cemitério da cidade, que fica logo atrás da antiga praça central. Esse cemitério é enorme, com cerca de 20 acres de cada lado de uma rodovia. Decidimos explorar a parte mais antiga dele, que é separada do cemitério mais novo por uma cerca e um portão de ferro bem antigos. Enquanto caminhávamos, tentávamos ler as lápides antigas, cobertas de musgo, e até tiramos algumas fotos. Sei que fomos um pouco desrespeitosos, mas eram túmulos de mais de um século atrás. Então pensei que ninguém vivo se importaria, e duvido que os que estavam enterrados ali ligassem para isso. Depois de cerca de 1 hora, paramos para descansar perto de uma nogueira pecã, no meio do cemitério antigo. Foi aí que ouvimos a risada de uma criança muito próxima de onde estávamos. Minha primeira reação foi pensar que era algum brinquedo deixado em um túmulo infantil, ativado por movimento ou algo assim. Não sou de me assustar facilmente, então isso não me abalou muito. Nós dois rimos, comentando como era um pouco assustador, mas seguimos conversando, curtindo o ambiente. Só que em certo momento senti aquela típica sensação de estar sendo observado. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, influenciada pelo clima do lugar. Então meu amigo disse: acho que vi algo ou alguém nas sombras, ali perto das árvores. Naquela hora, começamos a ficar assustados de verdade. Decidimos levantar e ir embora, mas logo ouvimos aquele mesmo som de risada novamente, seguido de passos esmagando folhas secas. Foi aí que corremos, sem pensar 2 vezes. Descemos a colina até onde meu carro estava estacionado, e nunca corri tão rápido na vida. A sensação era de que a risada nos seguia, e entramos no modo automático de fuga. Os sons pararam quando chegamos ao carro.
Liguei o motor e saí dali o mais rápido que pude, entrando na rodovia sem nem olhar. Por sorte, não houve nenhum acidente. Dirigimos até um posto de gasolina que fica aberto durante a noite para verificar o carro. Estávamos com medo de que alguém tivesse feito algo nele. Fomos direto checar a parte de trás do carro e, para nossa surpresa, as portas estavam abertas. Tenho certeza absoluta de que nenhum de nós as abriu. Não havia motivo para isso. Verifiquei o banco de trás para garantir que não havia nada ou ninguém e logo saímos dali o mais rápido possível. Até hoje não sei o que realmente aconteceu naquela noite. Fico me perguntando se não reagimos de forma exagerada ou se tinha algo mais envolvido. Mas a verdade é que, sempre que conto essa história, aquela sensação estranha de estar sendo observado volta. Quando eu tinha 19 anos, meu amigo Lucas, que sempre gostava de pregar peças, apareceu em nosso porão, como fazia frequentemente durante o verão. Ele estava com uma garrafa de coca na mão, enquanto eu comia meu lanche do Wendy's, quando sugeriu que fôssemos até um pequeno cemitério assustador do outro lado da cidade. Era uma sugestão totalmente aleatória, e eu até comentei isso com ele. Mesmo assim, não tínhamos nada no dia seguinte, e eu sabia exatamente de qual cemitério ele estava falando. Embora chamá-lo de cemitério fosse um pouco exagerado. Era mais um pedaço de terra com cerca de 100 lápides no máximo. As lápides pareciam extremamente antigas e nunca víamos sinais de visitas recentes, nem nos últimos 10 anos. O lugar provavelmente existia há séculos e tinha uma atmosfera sombria, com sua cerca metálica gótica cercada por florestas em 2 lados, uma estrada em outro e um prédio velho e abandonado no último. O ambiente era arrepiante. Depois de um pouco de insistência, Lucas conseguiu me convencer a ir. Curiosamente, o céu estava carregado e avermelhado, o que contribuía ainda mais para o clima assustador. Lucas estacionou seu Honda na beira da estrada e sugeri que ele dirigisse um pouco mais adiante para não chamar atenção, já que aquela estrada tinha pouco movimento e poderia parecer suspeito. Ele avançou alguns metros e paramos, cortando caminho pela floresta para não sermos vistos entrando no cemitério. A cerca não era muito alta, talvez com 1,5 metros, e pular foi fácil. Lucas liderou o caminho, já que era mais uma ideia dele do que minha. Começamos a andar pelo cemitério pequeno e sombrio, observando as lápides antigas, quase todas do século XIX, com algumas inscrições tão desgastadas que já eram ilegíveis. Por mais bobo que pareça, eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado. Comecei a olhar ao redor da floresta e comentei com Lucas: "Isso está me deixando nervoso." "Eu sei", ele respondeu. Ainda me sentindo vigiado, olhei de relance para o prédio abandonado e por um instante achei ter visto alguém parado em uma das janelas. Mesmo com a sujeira no vidro, parecia que uma figura se abaixava ou se afastava da janela. Disse a Lucas que alguém estava nos observando naquele prédio. Ele virou-se para olhar e decidiu procurar uma entrada. Tentei convencê-lo a não ir, sugerindo que deveríamos sair antes que algo ruim acontecesse. Permaneci onde estava, perto da lápide que ele observava, enquanto ele dava a volta no prédio até encontrar uma entrada. Ele me chamou, mas continuei onde estava. De repente, ouvi um barulho alto como um estalo. Olhei naquela direção e vi um homem mais velho, talvez uns 55 anos, com cabelo grisalho, usando um casaco de chuva preto e jeans. Ele também tinha um bigode, mas era só o que consegui perceber. Então ele abriu a boca e, ao invés de simplesmente gritar, ele falou: "Saiam!" Sua voz foi tão alta que parecia ter espantado os pássaros ao redor. Logo depois comecei a me sentir tonto e tudo escureceu. A próxima coisa de que me lembro foi de acordar sendo arrastado pela floresta. No início, achei que estava sendo sequestrado, mas ao virar, vi que era apenas Lucas, que parecia estar em pânico. Ele me disse: "Vamos, corre para o carro." Eu não questionei, apenas corremos pela floresta. Ouvia passos atrás de mim e, ao olhar para trás, percebi que estávamos sendo seguidos. Corri ainda mais rápido. Quando chegamos ao carro de Lucas, ele ligou o motor e partimos antes mesmo do carro funcionar direito.
Lá dentro, ele me contou o que aconteceu. Enquanto estava no prédio, encontrou um sigilo de Baphomet pintado no chão, o símbolo satânico. Ao redor, havia várias bonecas assustadoras, com botões no lugar dos olhos. Eu não tive tempo de ver mais nada, ele continuou, porque ouvi o velho gritando com você do lado de fora. Lucas veio correndo, me encontrou desmaiado no chão e viu o homem vindo em minha direção. Ele começou a me arrastar para longe, me jogou por cima da cerca e rapidamente voltei a mim. Foi quando corremos. Eu só tinha desmaiado uma vez na vida, e foi naquele momento. Até hoje, não sei por que desmaiei, mas desmaiar em um cemitério ao lado de um prédio com rituais satânicos definitivamente torna tudo ainda mais estranho. Meu avô faleceu há alguns anos, e nós sempre fomos muito próximos. No último julho, no aniversário dele, fui visitá-lo no cemitério. O lugar onde ele e minha avó escolheram ser enterrados fica a cerca de 1 hora de carro do meu apartamento. Minha família vive mais perto, então todos foram juntos. Eu, no entanto, precisei ir sozinho. Era um dia chuvoso e cinzento, e não há nada mais desolador do que visitar um cemitério num dia assim. Na entrada, o porteiro pediu o número do lote. Passei a informação e ele me autorizou a entrar. O cemitério é bem grande, e como eu só havia estado lá poucas vezes e nunca dirigindo, acabei tendo dificuldade em encontrar o local exato. Não vi quase ninguém por lá naquele dia, talvez por causa do tempo fechado. Eventualmente, achei a lápide do meu avô e estacionei o carro na grama ao lado. Coloquei flores no túmulo, fiquei de olhos fechados e fiz uma oração. Quando terminei, abri os olhos e olhei para frente. Havia um senhor parado a cerca de 5 fileiras de distância, me observando. Aquele homem era o meu avô, mas isso não fazia sentido, não podia ser real. Esfreguei os olhos e ele desapareceu. Fiquei confuso. Será que aquilo foi uma experiência espiritual ou minha mente estava me enganando? A sensação de arrepio tomou conta de mim. E para ser sincero, eu estava com medo. Voltei para o carro, sussurrei: "Te amo, vovô", e fui embora. No caminho de volta para casa, comecei a sentir uma dor de cabeça sem explicação. Eu era o único carro na Prospect Road, uma estrada tranquila cercada por árvores. Era comum ver servos atravessando por ali. Enquanto dirigia, vi alguém à beira da estrada. Isso era estranho, pois não havia calçadas naquela área. Reduzi a velocidade. E foi aí que percebi. Era o meu avô de novo. Meu coração disparou e, em pânico, acabei desviando o carro sem querer. Tentei desesperadamente recuperar o controle e parar o veículo. Felizmente, o carro não bateu em nenhuma árvore. Apenas deslizou até parar no meio da estrada. Quando olhei para trás, no lugar onde vi meu avô, havia apenas um cervo olhando para o carro. Meu coração estava a 1000. Eu estava abalado e só queria chegar em casa o mais rápido possível. Verifiquei se não havia carro se aproximando e voltei para minha faixa. O resto do caminho foi difícil. Minha mente estava agitada e eu me sentia estranho, como se algo estivesse fora do lugar. Não era uma sensação de doença, mas algo não estava certo. Naquela noite, depois de assistir a um episódio da minha série favorita, fui dormir cedo. Por volta das 2 da manhã, fui acordado pelo toque do meu celular. Era um número desconhecido. Meu coração disparou novamente. Uma ligação a essa hora nunca é um bom sinal. Atendi, coloquei o telefone no ouvido e só ouvi estática. Finalmente perguntei: "Alô?" Mais estática. Mas o que ouvi a seguir, não podia acreditar. Por um breve momento, por menos de um segundo, tenho certeza de que ouvi a voz do meu avô. Tentei perguntar: "Alô?" Outra vez, mas estava tão abalado que mal conseguia falar. Meu corpo inteiro tremia. E então a ligação caiu. No dia seguinte, entrei em contato com a operadora para tentar rastrear o número, mas eles disseram que não tinham informações suficientes para fazer isso. Os eventos daquele dia foram, sem dúvida, os mais assustadores que já vivi. Será que meu avô estava tentando se comunicar comigo de alguma forma? Não sei, parece absurdo. Você pensa que, ao passar por algo assim, sentiria alegria e emoção,
Mas, em vez disso, isso ainda me assombra. Até hoje, não sei o que pensar ou sentir a respeito. Todas as noites me pergunto, era mesmo meu avô do outro lado da linha? Meus amigos e eu fazíamos muitas besteiras na adolescência. Devíamos ter por volta de 17 ou 18 anos quando essa história aconteceu. Era outubro e no clima de Halloween, eu queria fazer algo assustador. Havia um cemitério pequeno a uns 10 minutos de casa. E, em uma noite de bebedeira com amigos, sugeri que deveríamos invadi-lo. Vou inventar uns nomes para eles: Ryan e Mike. Estávamos na casa do Ryan, que nunca bebia, então ele acabou nos levando até o cemitério. Mike e eu estávamos mais empolgados com a ideia, enquanto Ryan só foi na carona, já que ele estava sóbrio. Ele estacionou em um lugar deserto do outro lado da rua. Já passava da meia-noite e não havia ninguém por perto. Conferimos se o caminho estava livre e pulamos a cerca do cemitério. Não estava completamente escuro, mas a visibilidade era limitada. Por isso usamos as lanternas dos nossos iPhones. Parecia não haver nenhum tipo de segurança por lá, então nos separamos um pouco. Ryan seguia mais de perto o Mike, enquanto eu fui andando um pouco mais para longe, sempre com a lanterna ligada. Ainda conseguia ver os dois à distância por causa da luz dos celulares. Decidi que seria uma boa ideia começar a gravar um vídeo para deixar o momento mais assustador. Então, comecei a filmar algumas lápides antigas e o clima geral do lugar. Depois de um tempo, percebi que não via mais o Mike e o Ryan por perto e fui atrás deles, ainda filmando. Olhei para a tela do meu telefone e congelei. Havia uma mulher, com um vestido ou túnica branca, cabelos longos e grisalhos, olhando para o chão. Levantei a cabeça para olhar diretamente, mas ela não estava lá. Quando voltei a olhar para a tela, lá estava ela de novo, só que agora, encarando a câmera. Ou melhor, me encarando. Olhei de novo para fora do telefone e nada. Voltei a olhar para a tela e vi a figura se aproximando. Gritei pelo Mike e pelo Ryan, mas não tive resposta. Corri em direção à cerca para sair dali o mais rápido possível. Quando cheguei ao carro do Ryan, mandei uma mensagem para eles dizendo que precisavam sair imediatamente. Minutos depois, eles chegaram ao carro. Sentamos e mostrei o vídeo para os dois. O que víamos na gravação era assustador. A mulher começava a levantar lentamente a cabeça e então começava a se mover em minha direção. Mas não dava para ver as pernas dela se movendo, era como se ela estivesse flutuando. O vídeo está salvo no meu velho iPhone 4S, que infelizmente não liga mais, só fica preso no logotipo da Apple. Ainda não tive coragem de resetar o telefone, pois não quero perder esse vídeo de jeito nenhum. Meus amigos acreditam que a mulher era apenas uma pessoa qualquer, que também estava no cemitério naquela noite, mas eu nunca acreditei no sobrenatural até essa noite. Alice e eu temos uma fazenda em Buckingham, Iowa, onde cultivamos principalmente milho. Isso aconteceu em agosto de 2018, numa noite em que chovia leve. Nossa vida sempre foi dedicada ao campo. É tudo o que conhecemos. Viver numa fazenda no interior de Iowa significa muito espaço aberto e poucas pessoas ao redor. Nossos vizinhos mais próximos, George e Kenny, moram a uns 500 metros de distância em direções opostas e também são agricultores. Por aqui, com tão pouca coisa acontecendo, é natural criar laços de amizade com os vizinhos. A gente sempre recebe George, Kenny e suas esposas em casa, e o contrário também acontece. Em um desses fins de semana comuns, recebemos George e a esposa dele para tomar uns drinks. Acabamos todos um pouco bêbados enquanto jogávamos jogos de tabuleiro. Eles foram embora por volta das 11 horas. Como é uma caminhada de 30 segundos até a casa deles, não havia preocupação. Alice e eu continuamos bebendo um pouco de vinho enquanto assistíamos a um dos nossos filmes preferidos. Já estávamos ficando sonolentos, sentindo os efeitos do álcool. Provavelmente acabaríamos dormindo no sofá abraçados quando ouvimos batidas na porta da frente.
Receber alguém àquela hora era muito estranho. Na verdade, nunca tinha acontecido antes. Além das batidas, achamos ter ouvido alguém falar algo. Baixei o volume da TV e ficamos esperando. Uns 20 segundos depois, mais batidas, acompanhadas por uma voz abafada pedindo: "Precisamos de ajuda." Eu estava prestes a levantar e abrir a porta quando Alice segurou meu braço, com uma expressão de preocupação, balançando a cabeça em negativa. Sussurrei: "Vou só perguntar quem é." Ela respondeu que não devíamos dar sinal de que estávamos em casa, mas era provável que eles já soubessem. Fui até a porta e perguntei: "Quem é?" A voz do outro lado disse: "Graças a Deus você pode abrir. Estamos perdidos." Perguntei: "Quem somos nós?" A resposta foi: "Minha esposa e eu." Retruquei: "Sua esposa pode falar alguma coisa?" Houve um breve silêncio. Perguntei de novo: "Você me ouviu?" A mesma voz respondeu: "Sim, mas ela não está aqui do meu lado agora." Foi nesse momento que meus instintos de alerta começaram a soar. Notei que a voz parecia forçada, como se um homem estivesse tentando soar mais agudo. Dei uma risada e perguntei: "George, é você?" George adora uma brincadeira e não seria surpresa ele fazer algo assim depois de beber. A voz respondeu: "Sim", agora com um tom um pouco mais grave. Por um momento quase acreditei que era George, mas algo ainda me deixava desconfiado. Alguém batendo na porta tarde da noite alegando estar perdido era um comportamento incomum por aqui e motivo suficiente para ficar preocupado. Falei pela porta: "Prove. Qual o nome da sua esposa?" Uma voz desconhecida respondeu: "Essa é uma pergunta capciosa." Meu sorriso sumiu na hora. Fui pegar o telefone e ligar para George. Alice, que observava tudo, sugeriu que chamássemos a polícia. Eu disse: "Espera um pouco." O telefone tocou 3 vezes antes de George atender. Perguntei: "Você está na minha porta agora?" E ele respondeu: "Não, por quê?" Contei que havia alguém tentando nos enganar para abrir a porta. George disse que viria correndo e desligou. Vale lembrar que estávamos todos um pouco embriagados nessa situação. As batidas na porta continuaram. Gritei: "Tenho uma espingarda aqui esperando por você se não for embora agora." A voz do outro lado respondeu: "Só queremos usar o telefone. É tudo o que precisamos." Alice ligou para o 190, mas aqui demora bastante para um policial chegar até nós. Ouvimos passos na varanda de madeira ao redor da casa. Parecia que havia mais de uma pessoa. Pararam em uma das nossas janelas e ouvimos alguém tentando levantar a persiana. Isso fez Alice, que ainda estava ao telefone, gritar: "Saiam daqui!" Acompanhei com um grito meu: "Sumam daqui ou vou atirar!" Foi então que me ocorreu correr para pegar a espingarda no armário. Literalmente segundos depois, ouvi novas batidas na porta, mas desta vez era realmente a voz de George gritando: "Abra a porta!" Deixei George entrar, e ele também trouxe sua espingarda. Ele disse que não viu ninguém ao chegar. Ficou conosco até que a polícia apareceu e fez uma rápida checagem na propriedade. Depois foi embora. Seguindo o conselho dele, instalamos câmeras de segurança na frente e atrás da casa, algo que, incrivelmente, nunca tínhamos pensado antes desse incidente. Até hoje me arrepia pensar que a única coisa separando quem estava na varanda de nós era uma simples porta de madeira. Essa história aconteceu na fazenda dos meus avós durante o verão de 2018. Naquela noite, eu estava sozinho, já que eles tinham saído e me pagaram para cuidar do lugar por alguns dias. Era minha última noite lá e eu estava assistindo TV na sala quando comecei a ouvir um barulho estranho vindo do milharal. A princípio, ignorei, achando que devia ser um cervo. Só que logo depois, todas as vacas começaram a mugir de uma vez. Normalmente é raro ouvir mais de uma vaca ao mesmo tempo. Então, quando todas estão mugindo assim, algo de errado está acontecendo. Alguém ou alguma coisa as havia assustado. Como eu era o único por ali, sabia que era minha responsabilidade descobrir o que estava acontecendo. Peguei um casaco no armário e estava prestes a sair, quando escutei um mugido especialmente agudo vindo do celeiro. Fiquei congelado no lugar com as botas tremendo. Alguma coisa estava muito errada.
Rapidamente subi as escadas até o quarto do meu avô, onde ele sempre guarda algumas armas. Carreguei o rifle de caça dele e saí para investigar. As vacas ainda estavam agitadas, então fui direto ao celeiro para verificar. À primeira vista, parecia tudo normal. As vacas estavam ali. Mas, ao olhar com mais atenção, percebi que uma delas estava faltando. Eu tinha certeza de que estava amarrada no estábulo mais cedo. Então, ouvi um mugido vindo do milharal do lado de fora do celeiro. Fui até lá, mas enquanto caminhava em direção ao campo, juro que ouvi vozes, como se alguém estivesse conversando. Já tinha tido o suficiente. Disparei 2 tiros para o ar e tudo ficou em silêncio. As vacas pararam de mugir e o campo ficou em completo silêncio também, até eu ouvir passos. Não sabia se teria coragem de entrar no milharal, mas sabia que era preciso. Afinal, fazendeiros não têm armas à toa e não dava para ficar dentro de casa com invasores no campo. Adentrei as plantações e comecei a ouvir passos ao meu redor. Quanto mais eu avançava, mais o medo tomava conta. Foi quando, entre as fileiras de milho, avistei uma pessoa vestida de preto, a poucos metros de mim. Levantei minha arma e disse para ele: "Saia do meu campo." Não estava blefando, estava preparado para atirar. No entanto, ele não se moveu. Disparei mais um tiro para assustá-lo, mas ele continuou parado. E então, começou a caminhar em minha direção, com os braços levemente estendidos, como se estivesse me pedindo para abaixar a arma. Gritei novamente: "Vá embora!" Foi aí que percebi o pior. Eu estava cercado por várias pessoas, todas com roupas escuras, pelo menos 6 ou 7. O medo me paralisou. O primeiro homem continuava se aproximando e pude notar que, assim como os outros, ele usava uma máscara assustadora. Enquanto eu recuava, o grupo ficou em silêncio, o que só aumentava o pavor. Pensei que minha hora tinha chegado. De repente, eles começaram a entoar algo. Não conseguia entender as palavras, parecia uma língua desconhecida, mas a melodia parecia um canto. Me veio à cabeça a ideia de que estavam prestes a realizar algum tipo de ritual macabro comigo. Aproveitei o momento para correr o mais rápido que pude entre as fileiras de milho. Quando parei, sem fôlego, disparei mais 6 tiros na direção deles. Finalmente, ouvi passos apressados e o som das plantas sendo amassadas enquanto fugiam. Corri de volta para a casa da fazenda e, no caminho, vi algo que nunca mais vou esquecer. Uma cabeça de vaca no centro de um círculo de velas. Meu estômago revirou e, assim que cheguei à casa, vomitei. Peguei o telefone fixo e liguei para a polícia contando tudo o que havia acontecido. A atendente me disse que mandaria um policial imediatamente. Depois de desligar, liguei para meus pais, pedindo que viessem me buscar. Meu pai disse que chegaria em 1 hora. Voltei para o quarto do meu avô e fiquei lá, tremendo e chorando, até ouvir o carro da polícia. Nunca fiquei tão aliviado ao ver alguém. Expliquei tudo ao policial, que vasculhou o celeiro e parte do milharal encontrando a cabeça da vaca. Ele chamou uma equipe de busca, já que agora era uma cena de crime. Quando meus pais chegaram, conversei com eles e o policial sobre tudo o que tinha acontecido. Meus avós não deixaram isso passar e instalaram câmeras de segurança por toda a fazenda. Quem eram aquelas pessoas não sei, mas claramente estavam realizando algum tipo de ritual de sacrifício. Aconteceu que eu estava lá, sozinho, na noite que escolheram para isso. Meu nome é Anthony, tenho 25 anos e moro na fazenda da minha família. De vez em quando, ajudo a cuidar dela quando meus pais viajam. Não é uma grande fazenda comercial, só uma propriedade familiar pequena. Eles querem que eu a assuma quando ficarem mais velhos e não conseguirem cuidar de tudo sozinhos, já que sou o mais velho dos 3 filhos e o único rapaz. Mas, para ser honesto, eu não tenho a menor vontade. Não me vejo passando o resto da vida no interior do Arkansas, especialmente depois de uma coisa bem estranha que aconteceu no último mês de julho. Meus pais saíram para uma viagem romântica e ficaram fora por 1 semana. Então, quem ficou responsável pela fazenda fomos eu e minhas 2 irmãs, Emma e Grace. A propriedade é bem isolada, o que significa bastante privacidade. Na minha opinião, até privacidade demais.
Só que naquela noite em particular, as coisas mudaram. Já era bem tarde e eu estava começando a me preparar para dormir. Minhas irmãs fazem faculdade online. Emma estava no quarto dela, ocupada com os cursos de verão no laptop, enquanto Grace e eu estávamos na sala, assistindo a algum programa bobo. Nós três meio que compartilhamos o desejo de sair dessa vida na fazenda. Eu, em especial, sinto isso de forma mais intensa, já que estou nos meus 20 e poucos anos e sinto que ainda tenho muito o que explorar além daqui. Uma das piores partes de viver em uma fazenda é lidar com predadores. Não apenas os animais que destroem suas plantações, mas também as pessoas que podem aparecer para roubar o que é seu. Acredite ou não, isso realmente acontece. Não foi algo comum para nós, mas já ocorreu. Temos algumas armas em casa justamente por causa disso. Numa dessas noites, nossos 2 cães começaram a latir descontroladamente no quintal. Algo claramente os havia assustado. Minha primeira reação foi sair para ver o que estava acontecendo. Quando cheguei lá fora, vi que eles estavam focados em direção às plantações, completamente agitados. Gritei para eles se acalmarem e eles ficaram quietos, mas continuei observando e escutando. Foi então que ouvi um assobio vindo do meio do milharal. E sem dúvida era um assobio humano. Foi a primeira vez que enfrentei algo assim sem meu pai por perto. Corri de volta para dentro da casa para pegar uma das armas. Os cães recomeçaram a latir. Falei para minhas irmãs: "Tem alguém no milharal, preciso afastá-lo." Elas imediatamente disseram que era uma péssima ideia correr para o milharal no escuro e me dei conta de que estavam certas. A ideia de encarar essa situação no meio da noite sozinho era absolutamente aterrorizante. Então, ao invés de ir atrás dele, voltei para o quintal com os cães, que continuavam latindo loucamente em direção às plantações. Peguei a arma, apontei para o céu e disparei um tiro que ecoou pela noite e fez os cães pararem na mesma hora. Me sentindo mais confiante, gritei: "Saiam da nossa propriedade." Achei que isso resolveria o problema e voltei para dentro. Minhas irmãs estavam rindo da situação, o que me fez rir também. Mas a leveza durou pouco, porque logo os cães começaram a latir de novo, desta vez de forma ainda mais desesperada. Corri para fora, pronto para repetir o que tinha feito, mas meu coração parou por um segundo quando vi um homem parado a uns 6 metros dos cães, bem na frente do milharal. Ele me olhou fixamente. Gritei: "Ei!" E foi aí que ele correu para dentro do milharal. Comecei a correr atrás dele, disparando outro tiro para o alto. Parei perto dos cães, mas não havia a menor chance de eu entrar no milharal naquela escuridão. Também não ia deixar os cães do lado de fora. Soltei os cães de suas correntes e os levei para dentro. Disse às minhas irmãs: "Vi alguém se esgueirando pelo milharal. A primeira coisa que fizemos foi ligar para nosso pai." Ele me disse: "Você precisa assumir o papel de homem da casa e proteger suas irmãs. Se ele voltar, dispare outro tiro de advertência." Depois de tudo aquilo, fomos aos poucos para nossos quartos. Minhas irmãs levaram os cães para dormirem com elas, e eu levei a arma comigo, porque todos nós estávamos ainda meio assustados com o que tinha acontecido. Deixei a janela do meu quarto aberta, e enquanto estava deitado assistindo a um filme no laptop, ouvi aquele assobio de novo vindo do lado de fora. Corri para a janela e vi alguém andando lentamente pela grama. Como se tivesse percebido minha presença, ele parou e se virou para olhar diretamente para a minha janela, continuando a assobiar. Era claro que ele estava tentando nos provocar e assustar. Uma jogada bem estúpida, já que eu havia deixado claro que estava armado. Peguei a arma que estava na cama e mirei para fora da janela. Disparei na grama a alguns metros dele, de propósito. Isso foi o suficiente para interromper sua atuação de filme de terror. E ele rapidamente desapareceu de vista, indo em direção à frente da casa. Dessa vez, ele não voltou. Seria preciso ser muito burro para voltar depois disso. Contei para minhas irmãs o que tinha acontecido e expliquei o motivo de ter atirado. Assegurei a elas que o invasor não voltaria. No final, nunca descobrimos quem era ou por que ele estava ali. Podia ter sido só algum adolescente ou um grupo deles querendo assustar fazendeiros por diversão, ou talvez fosse alguém realmente perigoso. Nunca saberemos.